so I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not. Canada Goose for the code, and they told me to count up my blessings. I counted a lot, stashing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the ride. Yeah, K did a second, that's rapper, that's reverend. They started with Jesus, but I never left it. Think they protected, we tear down your hedges. I gave you the book, but you boys never read it. Don't need your credit, you cannot check on my dress is still swinging. I'm Eddie from Tekken. Come to the message, I keep it consecutive. Look, Damian Lillard for 3. If they pass it to me, I turn you to a meme. I ain't worried about demons. You think the vaccine is the mark of the beast? Need to turn off your screen and get back to the reading and back to some reason. Remember, you giving the flag your allegiance. We lack an agreement. Long as we kids of the king, we still gonna be laughing with Jesus. No capping or scheming, I'm happily beaming. You have to believe it, I'm tapped in and we got the vision. People don't care, you keep Christ in your Christmas if they cannot see that there's Christ in the Christian. You do the division, now give me some difference. The spirit of trolling is great, so I give them Paul, no Logans or James. They weather the storm, but my hands will be raised. Long as I got King Jesus, long as I got King Jesus, I got the ghost, so I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a Paddock or not, native supply for the drip and Elon for the whip, but I've counted a little, a lot. Placing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the ride. Yeah, pledge my allegiance, I'm reading Ephesians. I grew with the heathens, I ran with hyenas. They told me to beat it, that led me to Jesus. He led me to freedom. The tribe undefeated, we keep it in season. Look, you gotta see it, the home of the free has got 10,000 reasons. No people for pleasing, no fraud of the treason. We really believe this right. 5 on the dot, yeah. I'm going off and I don't plan to stop. KB and Dilly, yeah. How y'all this free with a head full of locks? I bring his will to the table, I'm never entangled. I giving you red table talk. Yeah, KB and Dilly, we setting it off. Holy Spirit, speak through me. Yeah. Hey. Ooh, I wanna be used by you. Ooh, I wanna be used by you. When I look at my son, it's bringing me joy. The way that you looking at me made me feel like I won the award. Feel your breath when they press and record. In the booth, we just on one accord. With these verses, I'm going to war. I'm the stain for you, call me your boy. I just wanna be used by my father, cause the point is to show him my Abba. I just feel like the time is upon us. We the children in need of his guidance. I don't need no AP to live in this timing. Like it's shady, we still not afraid. Tell my lady I'm here to the grave. Put me in like I play for the Braves. You had a good run, but he closing the game. Yeah. Behold him, build this with your own hands. Share your glory with no man. Leave my heart wide open. Tell me when the walls was closing. Now your heart is flowing. I can't stop this moment. Stand on the top, see it all bitter. When I stand on the rock, see it all clearer. Yeah, my pops told me about a pallbearer who can open caskets, he a soul stealer. When you look at my jeans, you can't compare them, cause the spirit of God gave me raw denim. Had voids in me, only God filled them. Never thought he'd ever put a cross in them. Ooh, I wanna be used by you. Ah, di boa.
Fala galera, mais um episódio do Sport Crash. Hoje é eu e o Ricardinho que vai tá apresentando aí, Ricardo. Fala galera, tudo bem? Desde já agradecer a presença do Guilherme Pitt aí que tá ajudando a gente no mais um episódio aí. Vamos lá, iniciando as perguntas aí. Fala um pouco mais sobre sua vida aí. Conta pra gente como que você iniciou no mundo do futebol aí. Como que é? Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar fazendo parte aqui, né, dessa mesa com vocês para falar de duas coisas que eu amo muito, né? Que é Deus, né? E também futebol. E a minha história no futebol é uma história bem legal, bem corrida, de muita superação, né? E começou desde pequenininho, né? Eu tenho foto minha com 3 anos, 4 anos já com chuteirinha no pé, né? Meu pai sempre me incentivou bastante, sempre me apoiou, né? Minha mãe também. E aí, quando viram que eu levava jeito, aí começou aquela correria, né? Que é levar pra lá, levar pra cá e vai. Tem que levar pra um time aqui, um time ali e tal. E aí começou... Mas antes de tudo isso, né? Começou no meu bairro lá. Eu cresci num bairro lá de Campinas, né? Jardim Florencio 1. Se tiver alguém assistindo aí, obrigado pela moral. O pessoal que jogou comigo na rua desde molequinho. Fazia tabela com a guia, né? Golzinho na rua, de chinelo. Então, tudo isso fez parte, né? Da minha entrada no meio do futebol. Porque, querendo ou não, a gente ganha bastante, né? Você já ganha um pouquinho de malandragem ali na rua. O carro tá lá longe, lá. Você, opa, vai tomar gol. Parou. Aí dá pros caras fazer 4 gols ainda, mas você mandou parar por causa do carro. Então, essas malandragens a gente vai ganhando na rua, né? E faz parte, né? E aí, de lá, abriu uma escolinha, né? Da pizzaria Ponto Alto. Num campo que tinha no bairro lá. E aí, comecei a jogar na escolinha. Comecei a jogar e tal. Aí tinha o seu Pércio, que era o treinador lá do time, da escolinha, né? E aí, na época, ele também trabalhava na Ponte Preta. E aí, como eu tava me destacando ali no bairro, né? Na escolinha, ele acabou me convidando, né? Pra ir lá pra Ponte Preta. Não, minto, desculpa. Na verdade, ele trabalhava no Clube Andorinha, que é ali no Chapadão ali. Antes de chegar no castelo ali, tem o Balão do Tavares, você desce ali, e aí você chega no Clube do Andorinha ali. E aí eu comecei a jogar futebol de salão ali. E aí começamos a competir, comecei a jogar e tal. E aí, na época, até tinha alguns meninos assim que jogavam lá, que depois acabaram virando. O próprio Gustavo Scarpa jogava com a gente lá. Sei. Ele era 2 anos mais novo, né, que a gente, mas já jogava com os 9-2, né? Ele é 9-4. E aí a gente tinha um time legal ali, mas... A gente competia com o Clube da Ponte, do Bonfim, Guarani, quem mais? Mais alguns clubes ali de Campinas ali, sempre eram bons jogos ali, né? E conforme foi acontecendo ali, eu comecei a me destacar dentro do Andorinha, e aí o Cidinho, que era o treinador do Bonfim, me chamou, me convidou para ir pro Bonfim. E aí o time do Bonfim era um pouquinho mais competitivo, né, e tal, eu aceitei o convite também, e aí comecei a ir no Clube do Bonfim, né, o Bonfim já era um pouquinho mais pra frente, ali no Castelo, ali. Então, foi uma época, assim, muito, muito legal. Eu, como criança, eu não tinha noção, né, do esforço, do sacrifício que era. Hoje eu lembro, não sei se vocês conhecem Campinas. Conheço. A região, o Jardim Florencio, ela fica ali perto da Pirelli, ali, indo pro Campo Grande, aquele lado ali, Itajaí. Então, tipo assim, é bem longinho ali do castelo, né, e tal. E quando eu comecei a jogar no próprio Andorinha, meu pai não tinha carro, né, minha família não tinha carro. E aí meu pai vinha, eu estudava de manhã, né? E aí à noite, tipo 6, 7 horas, tinha treino, né? Aí meu pai saía 6 horas do serviço, vinha, me esperava ali no Enxuto, na John Boy, né? Que é o mercado ali. Minha mãe vinha do serviço, deixava a bolsa dela no sofá e me pegava. Me colocava no ônibus, me levava até o Enxuto. E aí meu pai me esperava no Enxuto, aí minha mãe voltava pro ônibus, ia pra casa... E meu pai ia comigo andando dali do Enxuto até o castelo, lá em cima, lá. Primeiro até o Andorinha, que é ali no Tavares, ali perto, né? Uhum. Que é uma distância longa, né? E depois quando eu fui pro Bonfim, até o castelo. Então, tipo assim,
quando você é criança, você não tem noção, né? Do esforço que foi feito, né? E hoje, assim, hoje eu tenho 30 anos, né? 31, na verdade, fiz agora, dia 7. Tenho filho, tenho esposa, né? A Jéssica, o Anthony. Estão me assistindo lá. Um beijo, amo vocês. Então eu consigo entender, tipo assim, o sacrifício que meus pais fizeram por mim, né? Mesmo que, tipo assim, eu tinha na época 8 anos, 9, sei lá. Não tinha necessidade, né? Podia, não, joga na escolinha aqui de manhã, tá bom. Tô trabalhando, 6 horas da noite, eu saí de casa, nem jantei, vou pegar você, vou andar até lá, depois voltar andando pra pegar voltar pra casa. E eles fizeram esse sacrifício por mim, né? Então já começou desde lá de trás, né? Desde lá de trás já começou essa, vamos dizer assim, esse apoio, né? Esse apoio. A gente, quando é criança, a gente não tem noção. E aí fui pro Bonfim, começamos a jogar no Bonfim, e aí aconteceu lá de um diretor, presidente do Bonfim, não me lembro, acabou falecendo, se eu não me engano. E aí foi todo o time praticamente do Bonfim foi pra Ponte. E aí a gente foi pra Ponte. Na época, acho que tinha uns 11 anos, 10, 11 anos mais ou menos, assim. Só que aí nessa estrada já tava aí, tipo, uns 5, 6 anos, assim, já jogando bola, né? Desde criancinha na rua e você vai jogando. E aí com 11 anos a gente foi pra escolinha da Ponte, né? Cheguei na Ponte lá e tal. Aí já conheci os meninos que já se destacavam bem, assim, já era um nível bem legal, né? E aí estamos jogando na Ponte, aí é fundado o Paulínia Futebol Clube, não sei se vocês conhecem. Não, eu vi lá, você colocou, né, você passou na base deles lá, mas não conhecia não. Isso, aí eles fizeram, primeiro foi a AFA, né? Que a gente treinava ali na Escola Americana. Antes de ir pra Paulínia, a gente treinava ali na Escola Americana, né? E aí, eles selecionaram 30 garotos da região de Campinas ali. Então, eles selecionaram alguns do Guarani, alguns da Ponte, alguns de outro clube. A maioria Guarani e Ponte ali. E aí, formou o Paulínia. Então, foi um time bem forte, assim, né? Que começou a jogar junto ali a partir de 12, 13 anos. E dali eu fiz toda a minha categoria de base, assim, né? Então, meu início foi mais ou menos isso aí. Um pouquinho não, né? Bastante esforço, bastante sacrifício dos meus pais, né? Pra mim, no caso, era uma brincadeira, né? Eu ia me divertir e não tinha noção. Mas meu início foi assim. E o Paulínia hoje não existe mais. Esse time não existe ainda? Paulínia FC. Ele tá desativado, né? Tá desativado. Não tá funcionando. Então, ainda não... Ele parou, né? Fechou a porta e aí ainda não voltou, né? Talvez volte. Mas hoje ele tá desativado. Entendi. E o sonho do seu pai foi jogador ou não? Ou tinha um sonho que ele queria que você fosse jogador? Era um sonho dele ou um sonho seu? Na verdade, meu pai ele é de Votuporanga, né? Interior de São Paulo, lá perto de São José do Rio Preto, lá. E aí ele veio pra cá pra jogar futebol. Com 18, 19 anos ele veio pra cá. E aí ele fez teste na Ponte, no Guarani, e acabou não passando. E aí ele começou a trabalhar e ficou aqui, em Campinas. E minha mãe é de Fernandópolis, que é tipo assim, 30 quilômetros de Votuporanga. E ela veio pra cá pra trabalhar. Então os dois moravam um perto do outro assim e vieram se conhecer aqui em Campinas. Aí depois descobriram, nossa, família daqui, família de lá. Então foi mais ou menos isso. Meu pai veio pra cá e aí... Não sei se eu tinha sonho, né? Mas eu acho que depois que eu comecei a jogar e aí viram que eu levava jeito, começaram a investir. Aí eu gostei, né? Gostava de jogar e fui seguindo carreira, assim. Fui indo atrás. Aí depois desse time, você chegou a passar pra alguma categoria em outro clube? Ou você já meio que se profissionalizou ali? Então, aí foi a minha base toda ali no Paulínia, né? E aí a gente fez ali o Sub-13, Sub-14, Sub-15, 16, 17, né? 17 foi o ano ali do ápice ali que a gente chegou na final do Campeonato Paulista, né? Como um time pequeno, né? Sim. Então, tipo assim, não era normal, né? Mas foi chão. Eu tenho lembranças, assim, muito, muito frescas na minha mente, assim, né? Nessa questão que eu gosto de frisar bastante, né? Porque as pessoas não sabem o esforço que é, né? Pra um garoto chegar a se tornar um profissional que seja de time pequeno, não tem problema. Então, as pessoas não sabem o esforço que é da família pra poder chegar, né? Então, já teve vezes assim que eu com 13 anos, eu lembro que a gente foi jogar contra o Santos,
lá em Santos. E na época, Neymar 92 também, né? Minha categoria. A gente foi jogar em Santos. E aí a gente tinha que estar em Paulínia pra viajar pra Santos. 3h30 da manhã, 4 horas. E aí, como meu pai não tinha carro, e eu mais um menino, né? Subi uma rua assim e tal. Eu já tinha mudado aí, já tava morando aqui mais perto aqui do centro, né? Mais perto ali do SESI aqui, sabe? Da Santos Dumont ali. Eu tava morando ali, um pouquinho mais pra frente ali. Sabe o macro ali, né? Sei, aquela... Santos Dumont? Morava mais ou menos ali. Aí, tava 3h30 da manhã, 4 horas. Mais ou menos esse horário. Aí eu tô lá, tal, subi na rua, né? De casa pra ir pro ponto. Aí subimos, tal, e eu com a bolsinha aqui, meu pai comigo. 3 horas da manhã. Aí subimos assim, aí chegou perto da pista da Santos Dumont, eu virei pra esquerda, né? Que era pra ir pro ponto. Aí meu pai virou pra direita. Eu falei, pai, onde você vai? Ele falou, vamos lá pra esperar o rapaz, vai passar pra pegar nós. Eu falei, mas vamos de ônibus. Ele falou, não, 3 horas da manhã não passa ônibus. Aí a gente foi andando ali da pista ali do macro ali, até lá em cima da Campina Shopping lá. Nossa. E aí passou um amigo nosso de Valinhos pra levar a gente pra Paulínia. Então, tipo assim, são lembranças assim que eu pego assim que hoje assim a gente entende, né? Mas na época eu não conseguia ter dimensão, né? De tudo que meu pai fez por mim. Hoje eu não tenho mais meu pai, nem minha mãe. Então são coisas que a gente passa assim na vida que a gente não consegue entender, né? Mas graças a Deus eu tenho essas lembranças aí na minha cabeça que eu nunca vou esquecer, assim. É uma das poucas que eu tenho, assim, uma das poucas não, uma das muitas que eu tenho, né? Das lembranças, assim, que me faz lembrar, me marcou e só me faz ter muita saudade, assim. E aí, continuando, né? Eu fui do Paulínia, a gente jogou sub-13, 14, 15, 16, 17. E aí o 13 eu joguei. Chegou no 14, no 15 eu não jogava. Não jogava. Os treinadores falavam, você é bom, mas você é muito magrinho. Você é muito pequeno. E eu ficava muito triste, né? Deixa eu parar de chorar aqui, velho. Toma água, fica à vontade, irmão. Toma água aí. Emoção, pro episódio. Não posso lembrar, velho. Nossa. Não, fica tranquilo. Tranquilo, tomar uma água, pessoal. Intervalo. Mande a pergunta, pessoal. Mande a sua pergunta aí pro Guilherme, que depois ele vai estar respondendo, tá? Aí pra ele aqui. Desculpa, vamos lá. Já tem um aqui, ó. Iago Couto e treinador. Oi, treinador. Mandou aqui, ó. Esse é um recado da escolinha, né? Inclusive, Revela Soccer. Um abraço pra rapaziada lá. O Dirley. Precisando de escolinha aí, ó. Professor Revela Diego, Soccer. Hélio, Rafa, Vinícius. Um abração pra vocês aí. Trabalho de excelência. Futebol levado a sério. Não precisar, só ir lá. Revela Soccer. Isso aí. Então, e aí no sub-14, sub-15 eu não jogava, né? Sempre era essa questão de, você é muito magrinho, você é bom, tudo, mas ainda não é a hora de você jogar e tal. E eu sempre levei isso assim, sempre ficava muito triste, sabe? Desanimado. E aí entra meu pai de novo, né? Porque eu sempre falava, pai, não vou jogar bola, mas não. Chegava em casa, quer pro jogo, né? A gente ia jogar. Aí eu falava, pai, vou jogar mais não, todo jogo eu vou, nem entro. Só fico treinando. Eu falava, não, você vai jogar sim. A gente ia jogar lá no sertãozinho lá. Longe. Aí meu pai ia assistir. E tipo assim, às vezes não tinha condições, né? Mas ia, todo jogo. E eu não jogava. E aí com 14, 15 anos, você já começa a entender as coisas, né? Você fala, pô, não é de graça, né? E aí tá gastando um dinheiro, e eu tô indo pra jogo, e não entro. Aí meu pai paga as coisas e tal, e paga viagem, tem que pôr gasolina no carro das pessoas e tal. Às vezes vai comer alguma coisa, para em algum lugar, né? Então eu comecei a desanimar. Falei, não vou jogar mais não e tal. E meu pai, não, filho, fica tranquilo, você vai jogar. Continua treinando e tal. E aí foi pro sub-15 também, que era 9-1, 9-2, né? Eu sou 9-2, também não jogava.
E foi passando o tempo, aí no Sub-16 a gente começou a jogar. Os 9-2 começou a jogar um campeonato e o Sub-17, que era o 9-1, 9-2 também, só que no juvenil, né? Nosso primeiro ano de juvenil a gente jogava com os 9-2. Esse campeonato à parte, né? Da associação. E aí o 9-1 jogava a federação. E aí a gente começou a jogar, né? Eu, na verdade, comecei a jogar, né? Dos 9-2, assim, uma parte já jogava nos 9-1 e eu jogava nos 9-2. E aí eu comecei a me destacar. Comecei a fazer gol, comecei a jogar bem. A gente foi até campeão desse campeonato. E aí foi pro ano seguinte, que foi 2009, né? Que foi o ano, tipo assim, um ano mágico, assim, né? Pra mim. Querendo ou não, você chega nessa idade, né? 17 anos e tal. É um divisor de águas, né? Claro que depois ainda você ainda tem tempo de correr atrás, né? De ir pro 20 e tal. Ainda dá pra correr atrás, mas no 17 ali, se você conseguir fazer um bom campeonato, é legal também. E aí fomos pra esse campeonato, Sub-17. Sub-17, 2009. Aí começou o campeonato e tal. Eu era centroavante na época, né? Era camisa 9 e tal. Então, tipo assim, tinha que fazer gol, né? E aí começou o campeonato, começou, e a gente jogando, aí eu comecei a fazer gol. Um gol atrás do outro, um gol atrás do outro, um gol atrás do outro, um gol atrás do outro. Aí quando fui ver, tinha feito 17 gols no Campeonato Paulista. Subi 17. Fui vice-artilheiro. 18 gols, minto. 18 gols. Aí a gente perdeu a final pro Polé Brasil, na final. Tiramos São Paulo, tiramos Barueri, na época tinha um time bom. Tiramos quem mais? Palmeiras, nas quartas de finais. Foi o jogo que eu acredito que eu fui contratado, né? Fez gol. Fiz gol, joguei bem, dei assistência, tudo. Então, chegamos na final, perdemos pro Polé Brasil. E aí, tem uma história legal, né? Que nesse jogo, quem tava assistindo foi lá no Palestra Itália Antigo, né? E a gente foi pegar o Palmeiras quarta de final. Aí o treinador nosso era o Evaristo Pisa, né? Era o treinador nosso nessa época aí. E ele era um cara muito, muito engraçado, assim, né? Muito, muito resenha e sabia como conduzir a gente ali, né? Dentro do treino ali. Sabia de onde tirar o algo a mais da gente, né? Então eu lembro que muitas vezes ali a gente treinava, tipo assim, com o nosso time era bom, sabe? Entrosado, que a gente jogou junto desde os 13. Então imagina, chegamos no 17. Nossa. Então, tipo assim, a gente já se conhecia no olhar, né? E aí ele chegou nesse jogo contra o Palmeiras, né? Chegou na gente assim na segunda-feira e falou assim, ó... Passei lá tinha psicóloga, tudo no Paulínia, né? Era uma estrutura bem legal, assim, um projeto bem bacana, né? Aí tinha psicóloga lá, ele chegou em nós e falou assim, ó... Passei na sede lá, a psicóloga falou assim que daqui 2 semanas o Sub-17 tá de férias. Tipo assim... Só pra provocar. Vai pegar o Palmeiras, né? Aí a gente já... 17 anos, menino, né? Caiu na ideia, né? Caiu na pilha. Então, vamos pra cima dos caras, não sei o que tem. E o jogo marcado, Parque Antártica. E o campo uma mesa. Nosso time é tudo... Tipo assim, não tinha... Os zagueiros, assim, eram altos, né? Tinha mais um volante, assim, que era alto. O restante era tudo baixinho. Tudo, tipo assim, técnico, sabe? Um time bem técnico, assim. E aí fomos pro jogo. Chegou lá no Palestra lá, tal. E, bom, nunca tinha pisado na grama daquela. Dá até dó de você pisar pra não estragar o campo. Imagina. Tão macio que é, né? E aí a gente tá lá. Tamo lá, tá aí todo mundo tirando foto do campo e tal. E o treinador só olhando, né? Chegou no vestiário, a pré-eleição, né? Ele falou assim, quer ficar tirando foto? A melhor imagem é ficar na memória. Então vocês têm que entrar lá e jogar. É isso daí que vai ficar gravado na sua cabeça. Fica preocupando em tirar foto não e tal. E aí fomos pro jogo. Chegou no jogo, 3-0 pra gente lá dentro. Nossa. Ganhamos dos caras lá. E aí aquela torcida nossa cantando lá dentro, tipo assim, a família que foi, né? Uhum. Fez a torcida lá e cantando pra gente. E nesse jogo, até quem tava assistindo o jogo era o Wagner Ribeiro, o empresário. Sei. E aí, na época, eu tinha jogado com o Dodô na Ponte, né? Tinha jogado com ele já, no futebol de salão também. O Dodô lateral esquerdo que tá no Santos agora. E o pai dele, o Benê, era, tipo assim, já me conhecia também, né? E ele o Wagner já era empresário do Dodô na época. Aí o Benê me ligou depois do jogo, falou, tem um cara que quer te conhecer e tal. Falei, quem? Ele falou, não, Wagner Ribeiro. Falei, ô louco, você tá brincando. O cara, velho, famoso, eu fã. Vários caras que ele era empresário, né? Uhum. E ele assistiu o jogo lá, ele gostou de você e tal.
E aí que isso daí já te dá outra confiança, né? Pra você entrar no campo, você já joga tranquilo, você tipo assim, fala, pô, o trabalho tá sendo bem feito, né? A gente tá indo bem. E aí no jogo da volta, os caras, não, lá a gente vai reverter. Porque os caras tinham que fazer 4, né? Que a gente é a melhor campanha ainda. Então 3 aí dava nós ainda. Aí chegou lá em Paulínia, 10 minutos, 2-0 pra nós. 2 gols de jogada ensaiada. Então eu achei que era muito bom mesmo, assim, muito bom, né? Aí acabou a semifinal, ganhamos, né? Passamos o Barueri e na final perdemos pro Olé Brasil. Mas foi mais ou menos isso aí, né? E aí no ano seguinte que eu fui pro Palmeiras. Que aí eu tive contato, fui lá no escritório lá do Wagner, conheci ele, acompanhei como é que funciona e tal, e ele me falando como funcionam as coisas. Então, minha categoria de base foi mais ou menos assim, né? Foi um período, assim, bem complicado, né? De inserter, não tá jogando, e aí você desanima. Então, é o que eu falo bastante pra garotada hoje, né? Como eu vivi essa história, eu sei como é que é, né? Sim. Então, às vezes, na categoria de base, quando os meninos são mais novos, de repente a força vai sobressair. Só que o menino que não tá jogando, ele não pode deixar de treinar. Porque mesmo contrariado, eu sempre treinei. Sempre fui pra Paulínia, nunca faltei em treino, assim. Não, hoje eu não tô afim. Então, tipo assim, mesmo não querendo, mesmo sem jogar, eu sempre saía da escola, vinha pra casa, colocava o prato no micro-ondas, esquentava, pegava o ônibus e ia treinar. Sempre esforçado, Sempre né? esforçado, assim, Fazendo mesmo... sacrifício, né? Sempre fazendo sacrifício, assim, por quê? Porque eu sabia que, tipo assim, mesmo que eu não tava jogando, eu sabia que eu tinha qualidade. Eu tinha qualidade pra jogar. E isso era uma coisa que... uma hora eu teria uma oportunidade, né? Vingar, só que se lá com 14 anos eu falasse assim, não quero mais treinar, não. Não quero mais, não. Vou parar de jogar porque não tá dando certo, o pai fica indo no jogo, eu não jogo, volto pra casa, aí ele fica triste que eu não jogo, eu também fico e tal. Talvez eu não teria me profissionalizado, não teria jogado durante esses anos aí, né? E você profissionalizou no Palmeiras ou não? Não, eu já me profissionalizei no Paulínia, foi esse ano, né? No Paulínia. 2009, que eu tava fazendo bastante gol, né? E aí eu acabei assinando um contrato profissional lá no Paulínia. Então já com 16 para 17 anos ali, eu já assinei o contrato já de 3 anos com o Paulínia. Aí depois, quando eu fui pro Palmeiras, eu fui emprestado. Você foi emprestado. Empréstimo, E aí chegou a jogar no Palmeiras B, né? Que você falou. Na verdade, eu cheguei no Sub-20. No Sub-20 e depois você foi pro Palmeiras B? Na verdade, eu fui pro Sub-20. E aí, cheguei lá, assim... pra você ver como é que é, né? Às vezes a gente é novo e aí a gente esquece, né? De tudo que eu contei aqui. Do esforço, do sacrifício. E aí, quando eu cheguei no Palmeiras, assim, a gente vê que a gente depois perde... Não tem o entendimento das coisas, né? Depois de todo esse sacrifício, cheguei no Palmeiras, uma baita oportunidade. Com muita moral, né? Um empresário bom. Um clube bom, um clube grande. E aí você começa a dar cabeçada. Fazer coisa errada. Perder tempo. Entendeu? Então, tipo assim... era um momento ali pra mim... Realizei um sonho, né? Jogar num time grande. Jogar no time que meu pai torce. Só que aí quando você... Não é focado, não tem um foco, né, naquilo que você quer, ou então que você, agora eu jogo futebol, eu recebo pra jogar, tem salário. E aí você acha que você é quem você ainda não é. E aí você acaba perdendo a oportunidade. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu no Palmeiras, né? Cheguei lá com muita moral, porém, não consegui traduzir pra dentro de campo. Então, a partir de... Hoje eu lembro, né? Na época, você culpa um, você culpa outro, você fala que a culpa é desse, a culpa é daquele. Hoje, com 31 anos, eu olho pra trás e a responsabilidade é minha. Eu não posso transferir pra ninguém. Porque quem chegou lá e começou a fazer coisa errada, começou a conhecer, vamos ali, vamos aqui, vamos beber isso, vamos fazer isso, foi eu. Ninguém me obrigou a nada. A escolha foi sua, né? Foi minha. Então, a partir do momento que a gente começa a se responsabilizar, né? Pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, eu acho que a gente cresce bastante. E seu pai chegou a ver você profissional? Chegou, acompanhou tudo? Não, eu perdi meu pai tem 2 anos. Então ele acompanhou a sua carreira inteira. Carreira inteira. E aí depois do Palmeiras você foi pra... Aí depois eu voltei pro Paulínia. Voltou pro Paulínia. Que aí eu já tinha contrato, né? Acabou o empréstimo. E aí não renovou, porque como eu não consegui, tipo assim, fazer o que eu poderia fazer, né? Colocar minha qualidade dentro de campo, jogar, dar meu melhor e tal. Por escolhas minhas, né?
por falta de responsabilidade. Então eu voltei pro Paulínia. E aí você passou bastante times também, né? Bastante. Grêmio Novo Horizontino, Olímpia, e aí foi, né? É, comecei a rodar bastante. Eu voltei pro Paulínia, aí depois a gente foi lá pro Novo Horizontino, né? Uhum. Que foi 2012, um clube que tava também desativado, né? E aí voltou em 2012 pra jogar o Campeonato Paulista da segunda divisão, né? Então a gente pegou, aí em 2009 a gente, foi sub-17, 2010 eu fui pro Palmeiras, 2011 eu voltei, e aí a gente jogou sub-20 no Paulínia. E aí chegamos até a semifinal do Paulista, sub-20, perdemos pro São Paulo na semifinal. Aí, 2012, a gente fez essa parceria com o Novo Horizontino. E aí, esse time nosso sub-20 foi pra Novo Horizonte pra jogar o Campeonato Paulista, da segunda divisão. E aí a gente jogou, tipo assim, um campeonato profissional, né? Na época é sub-23 e poderia 3 acima, né? A gente jogou praticamente com um time sub-20. E aí tinha mais 2 jogadores de 23 anos e só. E aí a gente foi pra disputar esse campeonato. Mas aí foi pro time voltar, né? Na verdade. Tipo assim, vamos trazer eles aqui pra voltar ao time. Entendi. Só que aí nosso time encaixou e acabamos conseguindo acesso, né? Tem até o Arthur Ferreira aqui que falou, conheci o Pete no Marcílio Dias, jogava na base e jogamos amistoso contra o profissional. E não tinha como pegar o homem, muito rápido, técnico e sabia os espaços do campo. Coração gigante, abraço. Mandou aqui. E você era atacante e depois você veio pro meio campo, né? Depois eu vim pro meio, fui lá no Palmeiras. Só vestiu camisa ruim, 9, 10. Ainda Tá bem, mal, né? hein? Começou a chegar no final da carreira, 16, 17, mas acho que é hora de parar, né? E eu vi um comentário lá, o pessoal fala que você era o Zidane, né? Rei da assistência. Muita gente fala, né? Mas a gente fazia o que podia fazer, né? Que tava ao nosso alcance ali. Gostava de uma faltinha. Batia uma falta, vi bastante que batia a falta bem. Hoje, né, do futebol brasileiro, falta, né? Tá escalta. Falta. Né? Você treinava falta todo dia ou não? Treino no começo, assim, quando eu comecei a bater, eu treinava bastante. Depois, assim, não treinava tanto. Treinava, assim, mas bem de vez em quando, né? Porque hoje também tá muito questão de cansaço, lesão, e aí segura um pouco, né? Eu quero treinar falta. Bate 5 cada lado aí, tá bom. Que aí a tem comissão, que aí tem Tem aqui os analistas que daí medem parte de lesão, chance, né? Tal. Aí fala, não, amanhã tem jogo, tal, uma semana foi forte, bate 5 cada lado, bate 6 cada lado e tá bom. Dos clubes que você passou, qual que você acha que você se destacou melhor, assim, que foi? Teve seu ápice na carreira? Eu acho que, tipo assim, eu acho que eu consegui render bem, assim, apesar sem ter lesões, assim, quando eu consegui ter um bom ritmo, assim, eu acho que foi no Novo Horizontino, né? E no Marcílio Dias. Acho que eu consegui fazer alguns bons jogos, assim, e o que sempre me atrapalhou muito, assim, durante a minha carreira foi lesão, sabe? Então, eu tive muita lesão, assim, às vezes no meu melhor momento eu me machucava, sabe? Muscular... machuquei já de tudo, já que você imaginar, eu já machuquei. Só nunca fiz cirurgia, mas já tive muita lesão, sabe? Então, Novo Horizontino e Marcílio, assim, se eu pudesse destacar, assim, foram 2 clubes, assim, que eu fiz grandes jogos, assim. E algum clube que você teria vontade de jogar e acabou não jogando? Tem algum aquele específico ali? De criancinha, torcedor? Porque o Palmeiras, o seu pai, você jogou, né? Não foi... apesar de ter sido na base, né? Eu joguei, né? Mas... acho que Flamengo, né? Flamenguista, então. Acho que Flamengo é um time... Corinthians também, uma torcida apaixonada. Mas eu acho que eu não tenho a característica do Corinthians. O Corinthians E não dá pra jogar igual o Renato Augusto, né? Pelo jeito você era mais ofensivo, né? Então... O Renato Augusto compensa, não corre tanto, né? Mas compensa na qualidade, né? Sim. É bom. Então, pra jogar no Corinthians tem que ser igual ele. Aí pra mim não dá. E como que você chegou na Europa? Depois você teve uma passagem na Europa, né? Moldávia e Polônia, né? Chegou a jogar a Europa League lá. Na verdade, a Polônia, a gente fez o jogo da Europa, a gente jogou a fase da playoff, né? Que é pré-Europa League, né? Então, são 3 mata-matas até chegar na fase de grupo. 3 ou 4, se eu não me engano. E aí, o nosso jogo foi contra o time da Polônia, o Gornik. Então, lá na Moldávia,
foi o seguinte, eu tava jogando no Sinop, no Mato Grosso, e aí fiz um bom campeonato lá, consegui ser seleção do campeonato, né, tá, tipo assim, melhor meia, né, e aí acabou o campeonato assim, começamos a jogar a Série D do Brasileiro depois, aí acabou o campeonato, eu tava o pé com muita dor assim, tanto que eu joguei o primeiro jogo, a gente pegou o Linense no mata-mata, aqui em Lins, aí na volta... A gente jogou foi com o Linense em casa. Eu tava com muita dor no pé, assim, que eu não tava conseguindo jogar. E aí, perdemos o jogo nos pênaltis, né? Ganhamos no jogo normal, perdemos nos pênaltis, saímos fora e eu vim pra casa. Acabou, fiquei lá, joguei estadual, Copa do Brasil e Série D. Pegamos Goiás na época. Robozinho, Michael. Nossa. Rápido, hein? Nossa. Aí, acabou a Série D. Fui pra casa. Falei, aí eu tava reformando um apartamento, né, na época, ia casar, aí foi 2018, ia casar em 2019, né, não foi, essa parte não, 2018, voltei pra casa e tava lá, tipo assim, agora não vai aparecer mais nada, já era... Desanimado. Já era junho, então, tipo assim, mercado aqui pro Brasil... Já não ia fechar, já não dava mais. E aí, meu pé doendo. Nem treinando eu tava. Parado. Eu falei assim, caramba, e agora? O que eu faço, né? Só que aí, nesse meio tempo, né? Tem que ressaltar que aconteceu minha conversão, né? Uhum. Minha conversão foi em 2016. Foi no tempo que você tava parado? Foi você tava atuando. Tava jogando. Foi... Sim. Foi no... Quando eu me converti, eu tava na Penapolense. Na Penapolense. Penapolense. Foi através de algum amigo do clube ali ou não? Então, eu ia muito no Atleta de Cristo, né? Mesmo antes de me converter lá em Campinas, tem um Atleta de Cristo, Sim. né? Então, pra mim chegar lá na Europa, assim, eu vou ter que... Tem que passar por essa E aí, passei lá na Penapolense, né, e tal, e aí, tipo assim, chegou um momento, assim, na minha vida que nada mais me satisfazia, né? Eu tava me perdi agora o que eu tava falando. Calma aí. Penapolense. Se for da sua conversão. Da sua conversão. Isso. Aí eu tava na Penapolense e tal, e aí lembrei. Atleta de Cristo. Sempre no Atleta de Cristo, né? Antes, assim. E aí ia no Atleta de Cristo e tal, mas eu ia mais pra resenha, sabe? Frequentador, tipo assim, vi uns amigos meus lá que jogavam bola também. Falei, vou lá. Uhum. E ficava lá na resenha e tal depois. Aí tinha palavra, assim. E aí tem um amigo meu, o Túlio, até meu padrinho de casamento. Não sei se ele tá assistindo aí, mas ele é vamos dizer assim, meu padrinho, né, na fé. Uhum. Meu pai na fé, que ele me ajudou muito, assim, né? Principalmente no início, quando eu não conhecia a palavra. E aí ele sempre falava, né? Que eu saía do Atlético e eu dava carona pra ele. Aí eu deixava ele na frente da casa dele, né? E aí eu estacionava na casa dele lá. Aí ele ficava 1 hora. Não, porque Jesus, não, porque isso, não, porque aquilo e tal. E eu querendo que ele descesse logo pra eu poder... tipo assim, dar uma volta, né, tal. Deixa eu sair, pô. Você vê como é que é. E aí ele falava pra mim de Jesus e tal, e eu falava, não, Túlio, é isso mesmo e tal, e vai, conversa vem, aí passava. Aí na outra quinta ia de novo. Ele ficava na resenha e tal, com os caras lá, depois deixava ele e resenha. Isso daí 2014, 2014, assim, né? Porque 2015 eu saí, fui jogar longe, né? Eu não consegui no Atletas. Aí fomos pra 2016. Aí 2016 chegou no momento, assim, que as coisas já não me davam mais assim, tanto prazer, sabe? Não me dava prazer, tipo assim, o que eu fazia antes. Entendeu? Tipo assim, eu gostava de ir num pagode, gostava de sair com alguém, assim, gostava de beber alguma coisa, já não me satisfazia mais, sabe? E aí eu perdi, assim, o prazer nessas coisas, sabe? E aí nisso eu lembrei da palavra que esse meu irmão Túlio falava, né? Ele falava, pô, irmão, tal, Jesus. Aí eu mandei mensagem, falei, Túlio, não, quero começar a ler a Bíblia. Ele e o Paulinho também, Paulinho Vilela, também que era do Atletas lá, que me ajudaram bastante, assim, né? Falei, pô, quero começar a ler a palavra, tal, quero aquilo que você falou, tal. Aí ele falou, não, começa a ler, tal, começa por Mateus, assim. Aí te conduzindo. Aí eu falei, não, beleza.
Aí eu comecei a ler Mateus, chegou na metade do livro, assim, eu falei, não, é isso aqui que eu quero pra minha vida, assim, é uma coisa que me preencheu, sabe? Sim. Tipo assim, uma coisa que não me satisfazia mais, me preencheu. E nesse meio tempo, eu fui pra Penapolense. E aí chegou na Penapolense, começou, tipo assim, aquela prova, né? Tipo assim, eu creio que Deus tá no comando, né? De todas as coisas. E aí cheguei na Penapolense, eu já fui pra lá machucado. E aí eu até falei com o preparador físico na época, né? Com o treinador que tinha me levado. Falei, tô machucado e tal. Ele falou, não, pode vir, você termina de tratar aqui. E aí eu fui. Aí cheguei lá, o time começou a jogar e tal. Me recuperei, comecei a treinar. Aí comecei a treinar. Aí já começando a treinar bem, aí o treinador já, tipo assim, segundo tempo do coletivo, já me colocava um pouquinho no titular e tal. Que ele via que eu já tava bem, eu machucava. Aí ficava machucado. Aí beleza. Só que, tipo assim, pra resumir essa história da Penapolense, né? Eu não joguei um jogo oficial lá. Só treinando. Não joguei um jogo. Só machuquei e treinei. Treinando e Mas tratando. espiritualmente, assim, o que eu aprendi lá foi, tipo assim, surreal, assim, sabe? Coisa de outro mundo, sabe? O encontro com Deus, sabe? Você sentir mesmo, assim, que tem alguém por você, sabe? Que, tipo assim, você alguém que tá de braços abertos pra você, que estende a mão pra você na hora que você precisa. Então foi isso que eu vivi na Penapolense, assim, sabe? Porque se fosse pelos olhos da carne, eu teria... Se fosse tipo assim, se eu não tivesse me convertido lá, eu tinha xingado todo o diretor lá, o presidente, todo mundo. Porque, tipo assim, eu não podia fazer nada no clube. Um dia tava frio, eu treinei de luva, o diretor veio falar, o treinador falou, não, mas ele tá treinando de luva. Só de mim. Aí eu tava fazendo gelo no auditório assistindo televisão, aí ele falou, não, mas ele tá fazendo gelo assistindo televisão. Aí o treinador vinha, você tá fazendo gelo assistindo televisão. Eu falei, mas... Então, só que aí que eu falo que é Deus, né? Porque, tipo assim, eu era um cara muito respondão, muito boca dura. Tipo assim, queria bater boca, não aceitava e tal. E isso, eu me converti e foi acontecendo essas coisas. E sobrenatural, assim, eu... Tá bom, não faço mais, então. É um tempo de Deus tratar com você, né? É o processo, né? O processo, o famoso processo. Mas ele tá treinando de luva. Tá bom, não vou mais treinar de luva. E então. é sempre onde mais pega, né? Igual você falou, você é respondão, então vamos naquela... Tem o cara que tá do auxiliar no Fluminense hoje, o Eduardo Barros. Ele era auxiliar no Novo Horizontino na época, né? Uhum. Eu discutia com ele todo o treino. Incrível. Eu com 20 anos, menino. E ele, tipo assim, baita profissional, os treinos dele top, assim, sabe? De treinar a parte física, técnica, cognitiva. Os treinos top. Ajuda muito, assim, sabe? Tomar decisão, pensar mais rápido. Só que, tipo assim, a gente era competitivo. Entendeu? Então, por exemplo, a regra é tal. Aí o cara, não cumpriu a regra. Aí ele falava, não, cumpriu. Eu falei, não cumpriu. Eu começava a bater boca e brigar. Eu falei, nossa. Então, tipo assim, você não pode, tem que respeitar, né? Tem que respeitar a comissão técnica, tem que respeitar os atletas, entendeu? Você não pode passar esse ponto, né? Não pode passar dessa linha. Só que na época, menino novo, você ainda não Jesus Cristo ainda não tinha entrado dentro da minha cabeça, não tinha tomado os meus pensamentos, não tinha me ajudado a enxergar realmente como deve ser minha conduta, né? Então você acaba tomando certas decisões e fazendo coisas que hoje eu olho, me lembro assim disso, eu falo, caramba, olha o que eu fazia. Aí hoje eu falei pra ele esse dia, falei pro Du, ô Du, agora eu tô pagando tudo que eu fiz com você agora na escolinha lá. Você fala, não, o treino é 3 toques, é o moleque dá 4. Aí eu, professor, 4 toques. Eu falo, vamos treinar, deixa o professor. Agora tem que então eu mandei mensagem, falei, Du, agora eu tô passando, tudo que você passou, eu tô passando agora também. Ele falou, então, tá, os molecados tá, como é que fala? Tá me... Moldando. Te moldando. Isso. E aí depois você foi pra Europa. Isso, aí depois fui lá pra Penapolense e tal. Espiritualmente, assim, cresci muito, né? Não consegui... Tinha célula lá ou não? Então, lá eu aceitei Jesus numa célula, né? Lá na Penapolense. E foi até, tipo assim, eu ficava assim, ó. Tipo assim, antes de começar a pré-temporada, antes de fechar o time, não tava tendo. Aí eu ficava pros caras, um amigo meu, Cassinho, tá no Operário agora.
lá do Paraná lá. Ô, Cássio, que dia vai ter célula? Eu quero aceitar Jesus. Falava pra ele. Agora que eu quero. Batista, eu falava, quero aceitar Jesus, vai ter uma célula aí? Os caras, não, calma, vamos esperar um pouquinho pra gente começar a fazer e tal. Aí no dia primeiro que teve, eu falei, não, quero aceitar e tal. E as coisas foram caminhando, né? Então foi esse crescimento aí espiritual, esse aprendizado, né? Dia após dia. E por incrível que pareça, assim, eu tava em paz, sabe? Nada que eles faziam, assim, me tirava paz. Eu sabia que eu tava aprendendo com aquela situação, né? E aí de lá, eu saí de lá, fui pro Paulista de Jundiaí. Aí segundo semestre, fiquei parado, né? E aí eu fui lá pro Sinop, né? Lá no Mato Grosso lá. E aí aconteceu de eu fazer um bom campeonato e tal. Fiquei em casa parado, com dor no pé. E aí um amigo meu, Conrado, tá no Vietnã agora. Tá jogando lá. Me ligou. Eu 1 mês sem treinar. O pé doendo, tinha diminuído um pouco a dor no pé. Falei, mano, ele tava lá já. Quer vir pra cá? Falei, aonde? Eu, tipo assim, sempre tive vontade, né, de jogar fora. Falou, aqui na Moldávia, aqui. Falei, ô louco, sério? Ele falou, sério, pô, vem pra cá, tá. Aí me ligou, tipo assim, 2 dias depois eu tava no avião. Pra ir pra lá. Rapidinho. E tipo assim, na semana seguinte já era o jogo. Nossa. Então imagina, eu sem treinar. Tipo assim, um pouco de dor no pé. E falei, não, tem que ir. Aí fui. Chegamos lá, tal, primeiro jogo lá na Polônia, fiquei no banco. Mas sabe quando, tipo assim, você tá num lugar assim que você não acredita? Você fala, louco, velho. Tava em casa semana passada. Tá desacreditado. sem perspectiva nenhuma. Porque agora eu tô aqui. O jogo começou, eu fiquei 10 minutos olhando a torcida assim, ó. Lotado, igual você vê jogo assim na Europa, assim, você vê jogo na televisão. Uhum. Tá um tempinho assim, um climinha meio, os caras sem camisa, cheio de tatuagem, aqueles caras brancão, sabe, meio cara de louco, assim. Eu falei, caramba, onde eu tô? Os caras fazendo uma festa. Aí, beleza, fomos pro jogo. Aí, esse jogo, o primeiro jogo, eu fiquei no banco, né? Entrei e tal. Joguei acho que uns 10 minutos e tal. Fui bem e tal. Consegui ainda criar uma oportunidade, né? Aí perdemos de 1-0. Aí fomos pro jogo da volta, em casa. Aí o treinador me chamou, né? Falando russo. Sorte que tinha um argentino lá, o Rubens. Que ele tinha jogado lá já há uns 7 anos. Jogou pra aqueles lados lá do leste lá, né? Da Europa. Aí ele era o nosso tradutor lá. A gente tava em 6 brasileiros. Aí o Rubens era o nosso tradutor, né? Aí o treinador me chamou. Falei, como é que você tá pra jogar? Não sei o que tem. Eu não tava pronto. Porque imagina, você 1 mês sem jogar, sem treinar. 1 semana já dá. Tipo assim, o pé incomodando. Falei, não, tô bem. Vamos pro pau. Ué. Tô aqui já, vamos pra cima. Aí fomos pro jogo. Rapaz, começa o jogo. 5 minutos de jogo, eu tava quase pedindo pra sair. Morto. Cansado. Morto. Sabe, quando tipo assim... E tipo assim, é outro ritmo, né? Você vai e tal. Taticamente, muito diferente daqui. Os caras preenchem bem os espaços. Entendeu? Você não consegue fazer as coisas de qualquer jeito. Entendeu? Talvez, tecnicamente, a gente esteja à frente, né? Os brasileiros. Mas, taticamente, assim, é um jogo mais diferente, assim. Pelo menos eu achei, assim, sabe? Mais organizado, taticamente. Aí eu já com a língua no chão, cansado. Me sobra uma bola, assim, na entrada da área. Eu dominei, fiz a tabela com o centroavante nosso. Soltei um pombo, bola lá na gaveta, o goleirão não pegou. 1-0 pra nós. Aí sabe quando você tira assim a geladeira das costas? Se eu sair, eu fiz o gol. Não, eu fiquei levinho. O fôlego renovou, então. Não, quando o cara faz um gol, pelo amor de Deus, já é. Ele começa a fazer coisas que ele nem imagina, né? Que ele consegue, né? Então o gol dá confiança, né? Ele faz você tirar esse peso que tá nas suas costas, né? Então a gente foi jogando ali, eu joguei o jogo inteiro. Tipo assim... Então, Deus dá força, né, pra gente, assim, quando a gente assume o risco, né? A gente, não, tudo bem, vamos jogar. E aí, graças a Deus, consegui fazer um gol, assim, num campeonato tão importante como esse, né? Então, foi um momento marcante, assim. Foi assim que eu cheguei na Europa. Foi logo de cara, né? Já cheguei acontecendo tudo isso. Bem rápido, bem rápido, né? Transição Tipo, e você vê o trabalho de Deus, né? Como que ele faz, né? Ele fez o processo que você passou para depois, sim, né? Você começar a desenvolver e pegar indo a glória, né? Sim. E lá na Europa, com frio, né? Era difícil jogar ou não? Mudava muito?
Na verdade, lá, tipo assim, quando é verão, é bem quente também. Porque quando eu cheguei lá, tava verão, aí a gente fez esse jogo, né? Esses 2 jogos da Europa League. E aí, a gente descansou, se eu não me engano, 1 semana mais, ou 10 dias, 15 dias, não sei, pra voltar ao Nacional. E o primeiro jogo do Nacional em casa, que calor, cara. Aí eu falo, mas todo mundo falando que na Europa fazia frio aqui desses lados, e um calor quente, não ventava. Nossa. Abafado, o jogo 3 horas da tarde. Eu falei, meu Deus. Então, tipo assim, no verão lá é bem quente. E no inverno também é bem frio. Então, tipo assim, é complicado, né, você jogar no inverno, né? Se bem que lá quando começou a nevar, assim, já é tipo mais pro fim do campeonato. Entendeu? Entendi. Então a gente fez alguns treinos, assim, na neve, assim, tipo assim, com esse frio bem forte, assim, mas jogos, assim... Então você jogou na neve, então, né? Já jogou na neve, jogou na Europa, jogou na neve. Você que gosta de falar pros seus amigos. Meus amiguinhos lá de quinta-feira que não jogou, né? Eu dou show lá. Tem uma história até engraçada quando eu fui pra lá, né? Bastidores, né? Bastidores no aeroporto. Que eu viajei pra lá no dia do jogo, Brasil e Bélgica, Copa do Mundo. Eu tava no... Viajando, quando perdeu, 2018. 2-1. Brasil e Bélgica. Pra você ter noção, assisti o jogo no ônibus. Tinham 2 caras com o celular na minha frente, assim. Eu fiquei assistindo o jogo. E falam, cara, eu não posso perder um ônibus. Não posso. Tanto que eu perdi o avião. Nossa. Marginal cheia, Tietê. Cheguei e perdi o avião. Aí tive que comprar passagem. Que eu ia primeiro fazer... ia de Guarulhos pro Rio. Ia com o voo de Guarulhos pro Rio. Depois do Rio pra Frankfurt, né, Alemanha, ia fazer uma escala lá, depois eu ia pra Moldávia. Então, tipo assim, eu perdi essa passagem de São Paulo pro Rio, e aí tive que comprar outro, senão se eu perdesse a de Rio pra lá, eu ia ficar fora, né, e aí inscrição, tudo, eu nem consegui jogar, então você vê todo esse processo que teve. E aí fomos pra Alemanha e tal, aí foi até outro parceiro meu lá do Rio, lá, o Felipe, a gente tava A gente dormiu num hotel que fica acoplado ao aeroporto, né? Dormimos lá e tal. No outro dia de manhã saí o voo pra Moldávia, né? E aí tamo lá, acordamos no outro dia, né? E fomos pro aeroporto cedinho, falando, vai que a gente não ache, né? Pelo menos a gente tá lá. Perdeu o voo, não pode perder. Aí tamo lá e tal, e aí eu olhei na passagem, né? E a passagem era de uma companhia. A gente foi tipo assim, do Brasil pra lá com a companhia. Se eu não me engano, era Lufthansa. A gente foi de Lufthansa pra lá. E aí, na hora que chegou lá, era outra companhia da Alemanha pra Moldávia. Era a Air Moldávia. E aí eu com o bilhete da Lufthansa na mão. Aí eu chegava na mulher assim, ó, do aeroporto, e falava assim, ó, mostrava, né? Quando alemão não sabia falar, inglês não sabia falar. Hoje eu arranho um pouquinho, né? Tipo assim, se eu for de novo, eu consigo conversar com ela em inglês, pelo menos, né? Pelo menos pra falar, eu quero ir pra lá. Na época, não. Aí eu mostrei pra ela, Lufthansa. Aí ela, lá no outro terminal, ela apontava no outro terminal. Aí tinha que pegar um metrozinho lá, que o aeroporto de Frankfurt é grande, né? Tinha que pegar um metrozinho e ir pra lá pro Terminal 2. Aí chegar no Terminal 2 e procurando Lufthansa. Procurando. Não achava. Não, achava. Achava lá, Lufthansa. Olhava lá. Aí mostrava pra mulher, não, não é aqui, é no outro. Aí eu ia no outro. Nossa. Aí eu falava pra mulher que me mandou ir lá, falava, é lá no outro, vai lá. Aí eu voltava. Aí fui 3 vezes. E já bravo, né? Falei, caramba, a mulher tá mandando eu voltar, mas... Aí cheguei na 4ª vez assim, moça, voltei, né? Falei, moça. Aí ela, é lá no outro. Aí eu falei pra ela assim, mas eu já fui lá 4 vezes, eu falei em português. Não entendeu nada. Nossa, a mulher veio assim, ó. Vem de novo aqui. Nossa, depois eu peguei assim, olhei o bilhete no celular e falei, não, é Air Moldávia. Aí tava na minha frente, assim, ó. Naquele terminal mesmo, assim,
que eu tava perguntando pra mulher tava na minha frente. Só que eu tava com o bilhete errado. Aí eu falando pra ela em português, não, mas já fui lá 4 vezes, moça. E ela, de novo ele aqui, pô. De novo, brasileiro. Nossa, depois eu saí de lá, eu chorava de rir sozinho, velho. Falei, não, é porque eu falei português. É, mas é desespero, né? É desespero. Desespero, você quer comunicar, você fala, cara, eu vou perder o Não voo. consegue falar, né? Aí você não consegue falar, você fala o que você sabe, né? Vou perder, eu já fui lá 4 vezes já. Não, é duro. Eu já dei aquele tapinha na Europa. Mas Tem normal esses ajudava, bastidor engraçado aí dessa passagem. Tem outra também, quando eu tava lá na Moldávia já, né? Tava no apartamento lá. Aí a gente não, né? Eu tô sozinho assim no apartamento, que o menino que tava comigo tinha machucado, né? Tava tratando. Aí eu tava sozinho. Aí eu lá cozinhando e tal, hora do almoço assim. Fazia acho que umas 2 semanas, 3 semanas que eu tava lá. Então, tipo assim, tudo novo, né? Uhum. Aí do nada, eu tô aqui na cozinha, cozinhando. O menino tinha saído e ele ia voltar só mais tarde. Aí eu escuto um barulho na porta abrindo. Falei, o louco, será que esqueceu alguma coisa, né? O Felipe esqueceu alguma coisa. Aí do nada a chave rodando. Aí rodou a chave. Aí na hora que eu olho, uma senhora. Falei, meu Deus. E pra falar. Aí eu tinha que falar com ela, tipo assim, você tá entrando aqui e tal, como que você tem a chave daqui? Aí a mulher com um caderninho, entrando em todos os cômodos e escrevendo alguma coisa no papel. Aí eu, tipo assim, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Aí eu, tipo assim, vou conversar, não dá pra conversar. Não dá pra também tirar ela de lá. Aí ela passou e tal, não falou, olhou pra mim, falou alguma coisa assim, saiu. Aí eu, pálido. Fiquei pálido, velho. Fiquei paralisado assim uns 15 minutos. Falei, cara, o que aconteceu? Será que aconteceu isso mesmo? A mulher entrou aqui dentro. Falei, mas imagina se eu tô, sei lá, deitado aqui dormindo, né? Sei lá, tão... com roupa íntima, se eu tô com a minha mulher aqui, sei lá, né? Qualquer coisa. Como é que a mulher entra assim na casa sem bater, sem nada, não espera, né? Abrir. Aí, beleza. Cheguei no treino. Isso aí, o treino, tipo assim, umas 3h30, 4 horas é o treino, né? Cheguei lá. Desculpa. Cheguei lá. Chamei o Rubens, né? O argentino. Falei, ô Rubens, a mulher entrou em casa lá, pô. Abriu a porta lá, rodou a chave. Aí não, pô. O que aconteceu? Não pode? Não, privacidade, pô, e tal. Aí ele olhou pra mim e assim, ó. Deu uma risada. Eu falei, não, pelo menos né? Não é tão perigoso, né? Não é tipo assim, tão anormal, né? Deve ter acontecido. Aí eu vi ele saindo assim, falando com os caras lá da cidade, né? Os caras do time, né? Os caras de lá. Aí ele contou e os caras rachando o bico, os caras dando risada. Aí ele veio pra mim e falou assim, não, aqui é normal. Eles alugam apartamento, só que eles, tipo assim, não confiam. Aí eles ficam indo lá toda vez pra ver se... Tipo assim, se pegou alguma coisa ou se não pegou. Aí eu falei, olha só, como é que pode? Imagina. Mas que susto que eu tomei. Imagina, você na sua casa aqui, entra alguém estranho, começa a olhar. Você não sabe se comunicar. Você não sabe falar nada. Chegando no país novo, falei, pelo amor de Deus. Mas acho que conversou com a mulher lá, foi a única vez, né? Depois não foi mais. Depois nunca mais. E como é ser cristão na Europa, na Moldávia que você passou e na Polônia? Como que é ser cristão lá? Cara, as igrejas... Na verdade, lá a gente não foi na igreja. Como a gente tinha 6 brasileiros lá, a gente sempre fazia a célula antes dos jogos, né? Uhum. Então, a gente sempre fazia a célula ali antes dos jogos ali. Porque lá, tipo assim, o cristianismo, assim, eles são mais ortodoxos lá, né? Então, a maioria do pessoal lá é essa religião, né? É cristão ortodoxo que fala, né? Uhum. É um pouquinho diferente, né? E era normal, assim, pra gente, que a gente convivia mais entre os brasileiros, assim mesmo e tal. Como não falava a língua, né? Entendeu? Tipo assim, máximo inglês ali, a gente tentava falar, mas lá, tipo assim, eles não vê muito com bons olhos isso, assim, sabe? A parte de ser cristão, assim, lá não pega muito, não. Às vezes, alguns, assim, que a gente às vezes puxava o assunto, assim, eles não levavam tão a sério, não, né? Aquela velha coisa, né? Os brasileiros vão pra lá, né? A maioria tenta conversar sobre isso e não é muito sucesso, não é mais daquele... E eles lá, né? Tipo, depois de jogo, assim, a gente saía do jogo, né? Aí o treinador ia na frente, aí o treinador descia na capital. E Balt, que era o Zarya Balt, né? Era, tipo, 1 hora depois da capital.
Aí a gente vinha, jogava às vezes em Tiraspol, né? Que é o time do o Sheriff lá. Ou então jogava, tipo, no Petroclube, que é outra cidade lá, que é um pouquinho mais longe. E aí o treinador na volta parava na capital e descia. Aí quando o treinador descia, os caras mandavam o motorista encostar no posto, né? Aí os caras compravam cerveja, tudo, os caras de lá, né? Nossa. E ia bebendo. Aí oferecia pra nós, né? Os brasileiros lá que tava lá, acho que só um que não era cristão, assim. 1 ou 2, se eu não me engano. O restante todos convertidos, né? E aí eles ofereciam pra gente. Tal. Aí falava assim, não, tal. A gente não bebe e tal, falar. Aí eles, no drink, no drink, no play. Assim, quem não bebe não joga. Então, tipo assim, os caras de lá com essa resenha, né? Então você já via que, tipo assim, mais ou menos a cultura aí mundial do jogador que... E teve algum sobrenatural que você viu a mão de Deus ali, em algum jogo que você teve, alguma lesão que você teve, você viu a mão de Deus ali trabalhando, Deus trabalhando? Cara, eu me converti em 2016, né? Uhum. E desde que eu me converti assim, tipo assim, eu acredito, né? Até hoje eu acredito, né? Mas hoje eu enxergo de uma maneira diferente. Mas durante o tempo que eu joguei assim, eu nunca fui de orar pra Deus assim, Deus, tá, eu quero me dar um gol, me dá isso, me dá aquilo. Tipo assim, eu sempre tive na minha cabeça, tipo assim, Deus não me deve nada. Tipo assim, isso aqui eu tenho que buscar e tenho que me esforçar pra ter. Se eu quero fazer um gol, eu tenho que treinar, eu tenho que me dedicar. Porque o que ele me deu é o mais importante, é a salvação. Então ele não tem que me dar mais nada. Eu pensava assim, entendeu? Não que aí hoje eu tenho outro entendimento. Então hoje o que eu penso? Deus, ele pode fazer tudo pra gente. Ele não tem obrigação de atender o nosso pedido. Mas ele pode fazer tudo que a gente quiser. Só que a diferença é que hoje eu entendo que o que a gente pede pra Deus tem que estar alinhada com a vontade dele. Então, peraí. Deus, quero fazer um gol. Mas por que você quer fazer um gol? Entendeu? Então, o que a palavra fala, Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para usar em vossos próprios prazeres. Então, é mais ou menos isso. Tipo assim, por que você tá pedindo isso? Pra que você quer isso? Entendeu? Então, é mais ou menos... Então, tipo assim, durante minha carreira, eu nunca fui de pedir alguma coisa pra Deus, assim, nesse sentido, sabe? De, quero isso, quero aquilo. Eu já tava satisfeito, assim, com a minha salvação. Hoje, não. Hoje, eu incluo Deus em tudo na minha vida. Se eu tô chegando no shopping, meu Deus, arruma uma vaguinha pra mim lá perto. Pô, tô proporcionando um momento legal com a minha família. Uma comunhão. Eu, minha esposa, meu filho. Aquela vaguinha. Vaguinha ali. Porque Deus, ele pode. Aí chega lá a vaguinha. Ele pode fazer. Até uma vaga de estacionamento ele pode dar pra gente. Se a gente estiver com o propósito alinhado ao propósito dele. E, por exemplo, a minha família, eu creio que é um propósito de Deus. Ele quer que a minha família caminhe junto, que a minha família seja unida. Entendeu? Então, eu creio nisso, entendeu? Então, a questão de sobrenatural, assim, já aconteceu fora do futebol, assim, fora de campo, né? Mas dentro de campo, assim, eu cria muito nisso, sabe? Na questão da gente alinhar nossos planos com a vontade de Deus, né? Acho que isso é o mais importante. Qual que foi o sobrenatural fora de campo que você viveu? Alguma experiência assim, marcante que fala, nossa, aqui eu vi Deus agindo. Se Cara, teve alguma, assim, que te marca? Boa pergunta, né? Eu acho que Deus, assim, ele entrou na minha vida, assim, de uma maneira que ele mudou muita coisa, né? Na minha pessoa, como eu já contei, né? Aquela parte lá. Então, ele mudou, tipo assim, acho que a questão da vaidade, né? Tipo assim, em 2017 que eu fiquei parado, não que eu precisei, né? Mas eu fui fazer outras coisas fora do futebol. E tipo assim, antigamente eu acho que eu não teria essa atitude, sabe? Tipo assim, não, eu sou jogador. Entendeu? Então, eu acredito que Deus... Isso pra mim é sobrenatural. Ele pegar uma pessoa, assim, que... Tipo assim, tinha vergonha de pedir uma coisa, assim, emprestada, sabe? E começar, por exemplo, fazer um serviço qualquer, assim, sendo atleta, entendeu?
Então ele meio que tirou essa vaidade de mim, né? E isso me ensinou muito. Por quê? Porque depois que eu voltei a jogar, eu comecei a pensar diferente. Falei, caramba, o mundo fora do futebol é difícil, cara. Eu tenho que valorizar minha carreira, eu tenho que valorizar o jogo, eu tenho que valorizar o treino, eu tenho que dar minha vida. Eu tenho que ter uma educação financeira. Porque se eu não tiver, fora de campo, depois que eu parar de jogar, é complicado. É complicado. Então, a parte sobrenatural é isso. Eu acho que ele tirou essa vaidade que eu tinha. E uma coisa muito importante, assim, que essa me marcou mesmo, assim, foi eu falar eu te amo pro meu pai. Porque meu pai e minha mãe, assim, tipo assim, me criaram muito bem, assim, me deram de tudo, sabe? Se esforçaram o máximo pra que eu tivesse, tipo assim, coisas legais, sabe? Ter uma vida legal, às vezes tiravam dele pra dar pra mim. Só que nunca foi uma família, tipo assim, nunca foram pais de falar assim, nossa, filho, papai te ama, mamãe te ama, pai te ama, mãe te ama. Mas hoje eu entendo existem linguagens do amor, né? Então eu creio que a linguagem do amor dos meus pais era um serviço. Ato de serviço. Isso. Então, por exemplo, eu era menino novo, assim, eu acordava pra ir pra escola, meu pai tinha que fazer um lanche pra mim de manhã. Então, essa era a forma dele falar, filho, eu te amo. Uhum. Entendeu? Sim. Pai, nossa, vontade de comer um bolo de cenoura. Ele ia lá, Comprava. era o eu te amo. Entendeu? Então, nunca olhei no olho dele, assim, nunca tinha olhado no olho dele, assim, pra falar, pai, eu te amo. Obrigado, eu te amo. Nem na minha mãe, eu te amo. Porque, tipo assim, eu entendo que a maneira que eles foram criados refletiu como eu fui criado. Então, eu só percebi tudo isso depois que eu conheci Cristo. Então, acho que isso foi sobrenatural. Eu poder ter esse entendimento, sabe? Tipo assim, pô, pai, eu te amo. Até depois que eu falei pra ele, te amo, eu abracei ele lá em casa. Falei, pai, te amo, tal, dei um abraço nele. Isso é muito importante pra mim, tal. E uma coisa que a vida inteira eu nunca tinha feito. Depois que eu me converti, eu criei coragem pra falar isso. Criei coragem. Falei, pô, preciso falar, eu te amo pro meu pai. Nossa, agora Deus me ama, preciso falar pro meu pai que eu amo ele, tudo que ele fez pra mim e tal. Eu ficava criando coragem, falando, não consigo, não vou falar. É uma coisa simples, parece, né? Uma coisa boba, né? Mas, tipo assim, depois que eu conheci a Cristo que me deu coragem, sabe? Aí, um certo dia, eu cheguei nele. Falei assim, pai, eu te amo. Você é tudo pra mim, você é muito importante pra mim, eu te amo. Aí, ó, você vê como é que é as coisas. Aí, depois, a minha mãe me ligou, falou assim, ó, seu pai falou pra mim, ó, acho que o Guilherme tá meio doido. Aí eu falei, mas por quê? Ué, veio me abraçando, falou que me ama, acho que vai acontecer alguma coisa. Então a gente acha engraçado, mas é tipo assim, se não fosse Deus, eu nunca ia ter essa atitude, sabe? Ia continuar vivendo aquela mesma vida, tipo assim, fez pra mim, tá bom. Não ia ter entendido que esse era um ato de serviço, era uma linguagem do amor que ele tinha comigo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que sobrenatural, assim, foi isso, sabe? Valorizar a família, valorizar a casa, sabe? Depois que eu conheci a Cristo em casa, antes eu comia no meu quarto, minha irmã no quarto dela, minha mãe no sofá, meu pai na sala. Depois que eu converti a Cristo, antes de eu casar, né? Sentava, vamos almoçar, vamos na mesa. Vamos comer todo mundo na mesa. Entendeu? Então, tipo assim, isso muda uma casa, muda uma família. Faz diferença. Faz a diferença. Então, acho que o sobrenatural de Deus, assim, mais importante, assim, na minha vida foi isso, sabe? Foi mudar essas coisas em casa, né? Porque eu lembro que eu era menino, chegava do treino, 14, 15 anos, ia pro quarto, comia televisão e dormia. Meu pai chegava, quando eu voltava, né? Meu pai chegava do serviço e eu chegava do treino. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem. Comia e ia pro quarto. No outro dia, saía de manhã, ele fazia o lanche pra mim e tal, comia pra escola. No outro dia, a mesma coisa. Pai, tudo bem.
Não tinha aquela comunhão, Não tinha né? aquela comunhão. Tinha a mesa, né? Não tinha mesa. Então, poder instituir isso dentro da minha casa. Acredito que é o que falta muito hoje em dia também para várias e várias famílias, né? Ainda mais hoje em dia a gente tem o celular, então Sim. cada um às vezes senta na mesa, mas cada um fica ali no seu celular, não tem aquele tempo de conversar, né? Sim. E é o que faz a diferença, como você falou, né? Não, e até ler a pergunta da... Acho que é sua esposa aqui, a Jéssica. Falou, pergunta o que ele achou da comida da Rondávia. Nada, não esquece, né? Rapaz, olha, Deus me perdoe, né? Porque alimento é alimento, né? Mas é diferente, muito diferente, cara. Muito diferente, assim. Muito. Tempero, o que é? Ah, não tem tempero, na verdade, né? Sem gosto. Então vem a comida, assim, o arroz, o frango, sei lá, a salada e você tempera no prato. Nossa. Aí tem um potinho de pimenta do reino, de sal e de vinagre. Aí você tempera a sua comida. Porque se você comer pura, não tem tempero. Então, tipo assim, é aquelas comidas que você bate o olho assim, não dá vontade de comer. Não dá. Comia por necessidade mesmo. Ó, quando eu comia, vou te falar a verdade, porque lá eu me virei, lá aprendi a cozinhar, aprendi a fazer um monte de coisa. Então, tipo assim, chegava lá e a gente comia no restaurante lá, né? Só que é comida típica, é comida do país, né? Então aqui tem as nossas comidas, lá tem a deles. Então pra eles lá é o melhor prato. Eles comem e tal, se lambuzam, come de um, come de outro e vai amassa. Aí eu bati o olho assim e falei, eu vou pra casa. Aí fazia um arrozinho, um filezinho de frango, um vinagrete e comia. Tranquilo. Já era. Viu? E qual que é o seu louvor preferido? Vimos que você toca um violão, até falei pra ele, traz o violão pra nós tocar. Não, então, você sabe como é que é? As pessoas, eu comecei a aprender a tocar, aí você sabe, a gente quer pular processo, né? A gente quer pular processo. Aí cara, não, faz tal nota, essa e essa. Eu comecei a fazer, dá pra tocar uma música essa nota, com essas duas aí, com esses dois acordes. Falei, dá, qual? Aí ele falou, não, essa aqui. Falei, então vamos ver. Aí peguei lá e comecei. Aí saiu legal, cara. Aí esse é o problema, né? Grava o vídeo, aí os caras olham e tocam violão, hein? Eu já mandei, já. Mas não, tô aprendendo. Mas você tem um específico que você gosta? Cara, você mais ouve, eu gosto bastante, assim, de alguns, sabe? Mas o que eu gosto mais, assim, que eu toca bastante é aquele... que eu ouvi bastante na minha conversão, né? Aquele da Lara Sogueles, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Esse é diferenciado. E um mais recente aqui, que é do Morada, né? Que é Emaús, né? Também que é bênção demais. Então esses dois, assim, eu acho que são dois louvores, assim, que eu gosto muito. Hoje em dia você trabalha com a criançada, né? Você tava falando aí, escolinha, isso, né? Sim. Até tem o Murilo aqui, ó. E aí, Pete, amanhã eu vou começar de titular? Tá perguntando aqui, ó, cobrando já. O Murilo, deixa eu ver. Deve ser o Cardoso, né? Teve um aqui acho que do Bugrinho, quando você jogava. Treinava lá, né? Ele falou, volta pro Burguinho, goleiro e tal. Esqueci o nome dele. Essa molecada é fogo. E como que é trabalhar com eles, assim, a criança no meio do esporte? Porque a gente sabe, né, que é sonhos, né? E a gente sabe também que muitos, às vezes, não viram, como também muitos podem virar. Como que é pra trabalhar, assim? Cara, é muito legal, assim. Eu gosto muito, porque eu acho o esporte, né, em si, no caso, o futebol, ele é uma ferramenta, assim, extraordinária, né? Pra gente poder entrar dentro da vida das pessoas, né? Então, é muito, muito gratificante, sabe? Você poder tá ali no dia a dia, conversando com os meninos, trabalhando eles, porque ali a gente não tá criando, de repente, atletas, né? Ou se conseguir chegar um dia a ser profissional, excelente, vai ser muito bom pra eles. Mas ali a gente tá criando pessoas ali de caráter, né? Pessoas do bem. Eu acho que essa é nosso principal intuito, né? É criar pessoas de bem ali, né? Fazer as pessoas crescerem ali no caminho bom, fazendo as coisas certas. E acho que isso é o mais importante, né? Quem tiver depois a felicidade de dar sequência, de seguir carreira, maravilha. Mas ali é passo a passo, né? A gente vai trabalhando ali no dia a dia ali, treinando eles para que eles cresçam, evoluam, né? Como atleta e principalmente como pessoa.
E mudando de um pouco de assunto, eu vi lá que você lê muito livro, né? E eu vi lá do Francis Chan, né? Louco por Amor, né? Isso? Louco Amor, né? É um livro que eu né, tô namorando pra ler esse livro aí, né? E eu vi que você gosta muito de leitura. Tem algum livro que marcou você na sua conversão? Ou a Bíblia, né? Marcou? Vou até pra indicar aí pra quem tá assistindo também, ó. Cara, pra te falar a verdade, eu comecei a ler livros assim, recente, sabe? Não tinha esse hábito, né? Uhum. Só que a partir do momento que eu criei esse hábito assim, eu comecei realmente a ler bastante, sabe? Então, a Bíblia, né? Lógico que é um livro assim. Louco Amor é um livro que tira a gente da zona de conforto, né? Que a gente, às vezes, tá vivendo uma vida... eu sou cristão e tal. De repente, tá faltando um pouquinho, né? Pode melhorar um pouquinho mais, né? Nossas atitudes e tal. E é um livro que eu indico bastante, né? E um também que eu já presenteei vários amigos, assim, com ele. E também é muito bênção, assim, chama O Vinho Novo é Melhor. Eu vi lá, Vinho Novo, chama. Do Robert Stone. Também é bênção, assim, um cara que teve uma experiência, assim, né? Uma intimidade surreal, assim, com Deus, né? Então, é um livro que inspira a gente, né? Traz oxigênio pra gente seguir em frente com o Evangelho. Legal. E por que Pete? Porque seu nome é Guilherme da Silva Oliveira, né? Guilherme Silva de Oliveira. Por que Pete? Então, cara, isso aí é uma história. Isso aí é das antigas. Conta essa história pra nós, né? Tomou água. Tem a ver com a Pete, cantora, eu fui pesquisar. Pesquisar, aparecia a Pete. Quando eu fui pro São Você Bernardo... pintou o cabelo, não? São Bernardo lá, os caras colocou meia com o nome de roqueiro, assina com os cachorrão. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu vi isso aí. Eu vi. O cara não pode postar isso, né? Mas quando eu vi, eu pensei que era do time. Cachorrão era referente ao time. Aí depois, não, o cachorrão é do o São Bernardo, time. Mas o Pete aí é dele. Então, isso daí é na época que eu tava na ponte, lembra que eu falei? Uhum. Na época que eu tava na ponte. Aí vocês lembram do Regis Pitbull? Sei. O atacante? Ele tava no profissional na época. E eu tava na escolinha. E aí eu era centroavante, camisa 9 e tal. E ele também. E aí, tipo assim, pretinho e tal. E ele também. E aí, todo pessoal, os meninos, até as mães, os pais dos caras começaram a falar, ó o Pitbull, Tipo assim, em relação ao Regis Pitbull. E aí, depois ficou só o Pete e tal. E abreviou, normal, né? Futebol sempre dá uma abreviada, né? Ó o Pete e tal. Aí depois ficou Pete. Aí depois Guilherme Pete. Aí pegou agora e foi. Pete. Na escolinha mesmo, lá, cheguei na escolinha agora na Revela Soccer lá. Não, professor Guilherme e tal, professor Guilherme. Agora você vai lá... Todo mundo, ô Pete. Mais fácil, né? Então, esse apelido aí eu não consigo perder ele, não. Já tem bastante. Teve um clube que você passou que o menininho pediu um gol pra você, né? O Pete faz um gol, né? Acho que foi Eu vi que, não sei se é o vídeo que você tá falando, que ele, acho que os caras perguntou pra você na entrevista, qual que tinha te marcado. Aí você falou que você tava na arquibancada, aí o menininho veio até você e tal. Aí ele falou que sabia fazer sua comemoração. Sim. Né? Isso aí foi lá no Marcílio Dias. Isso, Marcílio. A gente jogou lá no 2019, né? Aí começou o campeonato 2020, eu tava com o pulso machucado, né? E aí eu tinha acabado de renovar o contrato, né? Tava com moral. Aí eu cheguei na arquibancada pra assistir o jogo, a estreia, no Catarinense, né? Aí eu subi pra arquibancada assim, na hora que eu cheguei ali em cima, tô sentado. Aí vem um menininho na minha direção. Aí ele falou assim, ô Pete, eu sei fazer essa comemoração. Aí eu falei, faz aí então. Aí ele foi lá e fez, né? Assim, e cruzou o braço. Aí eu falei, olha, como é que é? Aí então, por isso que eu falo do futebol, né? Que a gente não tem noção, né? Não tem dimensão do poder que tem, né? Então, tipo assim, tudo que a gente faz ali dentro do campo, as pessoas de fora estão acompanhando, né? Reflete, então faz diferença. Então é uma arma assim que as pessoas que ainda têm o poder de usar assim tem que utilizar da melhor forma, né, para engrandecer o nome de Cristo. Sim. E você quer fazer uma pergunta aí, pessoal? Tem até um menininho aqui, acho que é o Breno Augusto.
Ele já foi meu treinador e de mais algumas pessoas. Aí tá falando pra chamar ele pra jogar a Liga Campineira aqui. A inscrição encerrou já, pô. Tô falando aqui que você gosta, acho que pelo jeito do filme Tropa de Elite aqui. Que você Nossa. sabe todas as falas, pô. Esse aí deve ser o Romário, Eu assisti demais esse filme. Eu gosto. Eu acho legal, assim, os caras têm umas falas, assim, e, tipo assim, eu acho que não tem como treinar, né? A pessoa pra falar daquele jeito, né? Os caras são diferenciados, assim, é mais a essência mesmo, né? Ô Guilherme, você passou algum perrengue aqui no Brasil? Nos times que você passou, assim, de salário ou de algum perrengue você passou? Cara, graças a Deus, não. Não, nada? Nunca passei de ficar sem receber, assim, já Alguma atrasou, situação. lógico, assim, mas não, tipo, 3 meses atrasado, 2 meses, 1 mês, não. 2, 3 dias, 5 dias, 10 dias, beleza, mas perrengue nesse sentido aí, graças a Deus, nunca passei. Não. Bem, né? Bom, porque normalmente, né? Nós comum, escuta, né? Comum, né? Como um amigo fala, né? Tem um amigo meu que fala, a cascuda é difícil, né? Uhum. Cascudinha, aquele 1% lá que tá lá em cima são poucos, né? São pouco, né? poucos, 2% ganha, né? E o resto, né? Sim, vive de pouquinho em pouquinho. E não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe se vai estar no clube, se vai receber ou não, né? Você acha que o futsal te ajudou muito? Com certeza. Quando você começou, com certeza. De ser rápido, vibrar, com né? certeza. Você era habilidoso, né? Pelo que eu vi ali. Com certeza, ajudou muito. Porque eu não gostava de jogar futsal. Uhum. Quando era campeonato, assim, eu não gostava. Eu achava muito corrido, assim, eu cansava muito. Porque é muito dinâmico, né? Mas eu jogava. Jogava porque, tipo assim, vamos jogar. Pra jogar, vamos jogar. Mas não era o que eu gostava. Eu sempre gostei de campo, né? Teve uma época que eu jogava os 3 ao mesmo tempo. Campo, society e salão. Então era muito corrido. De molequinho, né? Você joga. Então, mas com certeza ajudou muito. Ajudou muito. Depois que eu virei profissional, assim, o trabalhinho que eu mais gostava era o reduzido, né? Uhum. Quem sabe dá 1, né? Era 2 toques, mas quem sabia dava só 1. E qual que foi o jogo mais importante no profissional aí, que te marcou também? O mais importante? Sua esposa tá fazendo a pergunta aqui. Cara, tem alguns, assim, difícil falar um, né? Esse mesmo da Europa League, assim, um campeonato nível mundial, né? E campeonato, assim... Teve no Marcílio Dias também, uma semifinal, que eu fiz 2 gols. Teve no Novo Horizontino também, que foi o dia quando o time retornou, né? O primeiro jogo em casa, e a gente ganhou os 2-1, eu fiz os 2 gols. Então tem gol de classificação também. Tem bastante jogo. É difícil assim né? É difícil falar né? Você falar né? Mas tem esses assim que ficou bem marcado assim na minha mente, assim. Você comentou do Paulo Conrado, até nós conversamos com ele também. Jean Patrick, você jogou junto, né? Jogamos lá na Muralha. Falamos com os dois. Paulo Conrado foi campeão do Vietnã agora. Né? Acho que o Paulo Conrado, né, vem em setembro pra cá, nós estamos pra marcar com ele. Jean, quando vim, não sei se eles estão assistindo, mas um abraço pra eles, Paulo e Jean. Estamos pra marcar também, que eu até vi uma foto, você e o Jean, né? Você jogou na Polônia com ele? A gente jogou junto lá nos áreas. Os dois dos brasileiros, os dois estavam lá. A gente jogou no mesmo time. Lá. Os dois, o Paulo e o Jean? Paulo e o Jean. Legal. A gente jogou junto lá. Eu vi que o Paulo, né, seguia você, mas o Jean vê foto lá. Não a gente jogou junto lá. Passamos lá essa temporadinha lá junto. Estão perguntando aqui qual o gol mais bonito da carreira. Eu vi um lá, bateu fora da área também, que tá no vídeo que a gente fez lá, que foi um golaço também. Esse daí foi contra o Avaí, nessa semifinal que eu falei. Eu vi esse e os de falta também, né? Falta, querendo ou não, já é golaço, né? Falta Mas tem bonito. Algum aí que... Os gols que eu acho mais bonito, assim, ó, gol de fora da área e gol de cabeça. Mas de cabeça eu não faço, né? Não faz? Na carreira eu acho que eu tenho 2 gols de cabeça só. Então, e é só aquela escorada, porque disputar, sempre que eu subia de cabeça eu me dava mal. Então, o gol mais bonito na carreira, tem esse daí, né, do vídeo, né? Sei. E esse que eu fiz lá na Europa League também foi um gol bonito, né? Foi, igual você falou, futebol de salão, raciocínio rápido, né? Então eu dominei, tava rodeado de adversário, já toquei, saí, já ficou
os 3 pra trás eu já dominei e bati, né? Então foi um gol bem bonito, assim, bem rápido, né? Um gol, tipo assim, bem bacana, né? Então acho que é esses dois. Aí tem um que eu fiz no Novo Horizontino que eu gosto bastante também, que eu usei um pouquinho de recurso, né? A bola tava meio que dividida pra mim e pro zagueiro. Aí eu dei uma cavadinha por cima do pé dele e tirei do goleiro. Acho que esse tem no vídeo. Tem um vídeo, acho que um vídeo eu vi que de uma cavadinha. Esse. Você era bom também muito em assistência também, né? Gostava de dar assistência também. Gostava. É bom. É bom, né? Mas é melhor fazer gol. Melhor, a emoção é maior, né? É o gol que renova contrato, né? O gol que... Assistência Mas o nome, né? Só sai o nome do gol. Só que essa parte não deixa a molecada da escolinha saber, não. Que eu falo pra eles que não é só quem faz gol que é importante. Essa parte nós não colocamos o corte. E hoje a sua rotina é na escolinha, né? Treinador, mas não joga várzea, mais nada. Chega a jogar várzea, assim. Não. Hoje eu só trabalho na escolinha no meio do futebol, é só isso mesmo. Nem e aí brincar ali com a molecadinha também? Não, também não. Falando nisso, eu preciso arrumar um time aí pra brincar aí, pelo menos uns amistosinhos pra jogar um pouquinho de quinta no futebol lá, eu sou atacante. Tem uns pernas lá de pau lá, mas brincadeira mesmo. Até voltando ao assunto da escolinha aí, e como que é? Acaba falando de Deus pra molecadinha ali, ou não tem muito esse... Molecadinha também é muito barulho, às vezes não consegue nem falar, mas tem oportunidade, acaba falando? Ou... Na verdade, assim, como é que eu posso dizer? Especificamente, assim, não. Tipo assim, de falar, tal, mas a gente vai da melhor maneira, assim, tentando colocar, tipo assim... Porque, de repente... falando assim normal, talvez não entenda, talvez, sim, entendeu? É que querendo ou não, a gente vivendo, a gente acaba falando, né? Igual você comentou do seu amigo que te ajudou na conversão. Isso. A vida dele, ele vivia aquilo, então ele sempre ia falando de Deus. E acredito que é assim você com eles lá também, né? Isso. Tem alguma pergunta aí? Qual posição entre as 4 linhas você se sentia mais à vontade? Anderson Alves mandou aqui. Anderson Alves, qual posição? Depois que eu virei meio, eu gostei de jogar de meia. Mais de meia do que centroavante. Mais de 10, E 10 ali atrás do atacante ali. Centroavante apanha muito, né, também. Não, meia é pior. Apanha mais? Meia é pior. Que você tem que participar mais do jogo, né? E aí você coloca a camisa 10, não tem jeito, né? E a 8, se o 8 joga bem, os caras falam, pô, aquele 8 ali é bom, hein? Agora o 10 joga bem, não tá bom. Os caras querem mais. E você era da época de meio atacante? Meio atacante. Hoje não tem, né? Hoje é volante. Hoje é volante, primeiro volante, né? Segundo que chega na área e ponta. Mas na sua época era meio atacante, o 10 ali. Ficava ali na ponta da área. Né? E aí eu no caso, assim, os treinadores que tipo assim, hoje se eu pudesse voltar no tempo, né? Enquanto eu jogava ainda... Eu pensaria mais pra mim ir para um clube, eu pensaria mais no treinador do que no time. Hoje, se eu jogasse hoje. Qual que é o estilo de jogo do treinador? Como é que ele arma o time dele? Porque, por exemplo, eu peguei treinadores que não favoreciam meu estilo de jogo. Então, tipo assim, eu tinha que me adaptar ao modelo do treinador. Se você se encaixa no estilo dele, automaticamente fica mais fácil, né? Entendeu? Então, tipo assim, hoje se eu jogasse, eu procuraria falar, não, o treinador ali, o time dele joga em cima do adversário, mantém a posse, roda a bola. É um time que cadencia, um time que gosta da bola, não é um time que defende, sai no contra-ataque, não é um time que marca tal, entendeu? Entendi. Então, eu acho que eu pensaria hoje, se eu jogasse hoje, então, tipo assim, às vezes, muitas vezes, assim, eu acho que o treinador, assim, ele teve treinadores que igual no Marcílio mesmo, no primeiro ano meu lá, o treinador me conhecia, né? Então, o Paulo Foiani, até mandar um abração pra ele aí, me ajudou muito, assim, na minha carreira, né? Então, tipo assim, já me conhecia. Então, ele meio que, tipo assim, armava o time ali e me deixava à vontade pra jogar. E aí eu conseguia render, conseguia fazer fluir, né? Sim. E na hora que você pega talvez o tipo de treinador que tem outra mentalidade e tal, que
é um jogo mais diferente, eu tive dificuldade. Por mais que a gente tenta se adaptar, Sim. mas é diferente, né? E às vezes quem tá fora não percebe, né? Acha que, mas o cara tá mal porque tá mal. Só que o cara me viu esse ano aqui, jogando com o treinador, de uma maneira. Aí muda. Aí chega no outro ano, veio o treinador com outra maneira. Então esse ano eu fazia tal coisa que favorecia. Esse ano aqui eu vou fazer outra coisa. Então, tipo assim, talvez eu não... Aí, mas ano passado ele fazia tal coisa, esse ano ele não tá fazendo. Então tem essa diferença também, né? Então por isso que é importante hoje, assim, a gente não, né? Principalmente os meias aí, né? Analisar, né? Analisar mais o treinador que tá na equipe, pessoal né? da escolinha aí, ó, já viu o estilo de jogo do Guilherme aí, ó. Aonde a bola, o meu estilo, aonde a bola cair tem que ter jogo. Não interessa, pode ser zagueiro, pode ser lateral, caiu a bola, tem que ter jogo. Aí, chutou pra cima, fica para o treino. Fica esperto aí, ó. Pediu vaga titular, ó, já analisa aí, ó. Chutou bola pra cima, para o treino e vamos de novo. Sem chutão. Vamos estilo jogar. Diniz, então. Vamos caminhar pro final, tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que é só mesmo. Só? Vou pegar os presentes ali. Pega o presente lá, né? Vamos agradecer o Guilherme. Guilherme, você gosta mais de Guilherme Oliveira ou Guilherme Pitt? Acho que Guilherme Pitt já tá marcado, né? É. Pode ser. Isso aí. E que legal que você veio, né? Muito gratificante. E vamos falar dos patrocinadores. Dar um presente pra você aí. Essa moral que você deu pra nós, né? De vir conversar com nós aí. Eu que agradeço. Essa resenha. Pronto pra outra. Então, Lord King, nosso patrocinador, né? Tem uma camisa aqui, uma marca que ajuda nós. Obrigado. Pode abrir, fica à vontade, mostra aí a camisa. Pega os produtos. Essa marca loteria. Aí. Mostra pra câmera ali. Aí, ó. Quem quiser aí, ó, tá tendo cupom de... Obrigado. Falar que veio do podcast, tem desconto aí? Tem 10% lá na Lord King. Aproveita. Ali no Santa Cruz, ali. 10%, né? Ele tá lançando umas over também, ó. Que eu tô modelo aqui. Modelo. Então, quiser também compra online. Instagram dele é Lord King masculino, vende também. Né? Over, tem vários estilos. Entra lá, pessoal, dá uma força, dá uma moral lá pra ele. Vamos entregar mais um aqui também, transportador esplendor, boné. Treinador precisa, né? É bom, né? Pega um sol, né? Solzinho. Transporte aéreo, como que é? Tem aquático, aéreo, faz. O Gerson ali. Eu trabalhava em outra escolinha antes de ir pra Rivela, né? E lá era tarde, né? Solzão aí tal. Faz 4 meses que eu tô nessa na Rivela, né? Uhum. E aí eu ia pra casa dos meus parentes, né? Aí minha tia nunca falou nada pra mim assim, né? Tá. Aí esses dias eu cheguei na casa dela depois de 4 meses, né? Trabalhando nessa, agora é só à noite, né? Das 5 às 8, tranquilo. Então você não pega mais sol, né? Aí minha tia falou, nossa, sua pele tá diferente. Você fez algum tratamento? Eu falei, não, tia, parei de tomar sol. Pode falar. Fala dos outros aí. Fala dos nossos patrocinadores aí. A gente tem a Good Suprimentos. Até aproveitando aí que tá no mês de aniversário aí, quem quiser desconto bom lá, só mandar mensagem lá no @Good Suplemento também. Ou chama a gente no direct que a gente passa os arroba aí. Aí a gente tem a escolinha show de bola também aí, aqui de Salto. Precisando... Luciano lá. Tem um filho pequeno, quer entrar já nessa parte do futebol, só falar com o Luciano lá, fala que foi através do podcast lá. Fala pro Luciano, fala pra ele colocar um cupom lá, vamos conversando com ele. Vamos cobrar ele. Cupom de desconto na escolinha. A gente tem a Facilita aí, melhores verduras de Salto e região. Isso. Tagless, né, também. Precisou estampar alguma coisa, camisa, entre em contato com eles, fazer adesivo. Top Cred financeira, precisou limpar seu nome, né? O seu nome tá sujo, eles te ajudam a limpar, eles fazem todo esse processo.
Celane Celulares, pra arrumar algum celular que você Solta o tem. descontinho aí também, pô. Cupom Loja de sua, desconto pô. lá. Oliveira Mecânica e van, né? Que é do Bruno. Precisou de alguma van, alguma mecânica de caminhão e ônibus eles têm. Madrid, celular, precisou algum acessório, quebrou o celular, tem a Madrid. E Designer Lívia também. Também precisou sobrancelha e tudo. Maquiagem, só Isso, entrar e em fio contato. navalha também, né? Precisou algum corte barbeiro Ficar na lá. régua, final de Isso. semana aí, ó, aproveita. Falei todos, né? Falamos todos. Isso aí, obrigado, vou agradecer ao Guilherme, obrigado pela moral, obrigado pelo podcast aí, tamo junto e obrigado, pessoal. Valeu. 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 Falou. Bora.